Heloísa abriu os olhos suavemente naquela manhã, os primeiros raios de sol filtrando-se pela cortina de voal claro. O silêncio da casa era raro e precioso. Gabriel ainda dormia no quarto ao lado. Seu sono tranquilo, sem preocupações, sempre fazia Heloísa lembrar-se do quanto lutava para manter aquela paz. Sua vida não era fácil, mas ela havia construído uma rotina segura e acolhedora para o filho, mesmo após a perda repentina do marido 3 anos antes. Cada canto daquela casa carregava memórias, desde as risadas no pequeno jardim até o cheiro de bolo de laranja que ela fazia aos domingos. Ali, Heloísa sentia-se protegida do mundo lá fora. Ela se levantou devagar, já acostumada a começar o dia antes de todos. Preparou o café da manhã com a habitual delicadeza, cortando frutas, passando manteiga nas torradas e enchendo a jarra de suco de laranja. Quando Gabriel surgiu na cozinha, com os cabelos desgrenhados e o olhar ainda sonolento, Heloísa o recebeu com um sorriso caloroso. Para ela, aqueles momentos simples eram o verdadeiro luxo da vida. Eles conversaram sobre a escola, os amigos e o livro que Gabriel estava lendo. O menino, sempre curioso, adorava histórias de aventura, e Heloísa fazia questão de incentivá-lo, sabendo que a imaginação era um refúgio valioso. O dia seguiu seu curso rotineiro. Heloísa levou Gabriel até a escola e seguiu para o trabalho. Na sala de aula, rodeada por crianças, ela se sentia em seu elemento. Sua paciência parecia inesgotável, e seu tom suave acalmava até os alunos mais agitados. Para Heloísa, ensinar não era apenas uma profissão, era uma forma de se conectar com o mundo e deixar uma marca positiva. Contudo, naquela tarde, enquanto ajudava uma aluna com a leitura, seu celular vibrou discretamente no bolso. Ela estranhou. Normalmente, ninguém ligava durante o horário de aula. Quando o intervalo finalmente chegou, Heloísa checou o telefone e viu o nome de Carolina na tela. Sua irmã mais nova não era de ligar à toa. Com o coração levemente apertado, retornou a chamada. A voz do outro lado da linha era baixa e trêmula. Carolina parecia uma sombra de si mesma, suas palavras misturavam soluços e desculpas. Heloísa precisou de alguns minutos para entender a situação. Carolina havia sido despejada, estava sem emprego e não tinha para onde ir. Heloísa ouviu cada detalhe, o rosto impassível, mas o coração em pedaços. Ela conhecia o histórico da irmã, os tropeços constantes, as escolhas ruins. Ainda assim, a voz da responsabilidade falou mais alto. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Heloísa arrumou o pequeno quarto de hóspedes. Dobrou lençóis limpos, organizou o espaço e respirou fundo. Ela sabia que sua decisão de acolher Carolina poderia trazer desafios, mas como negar ajuda à própria irmã? Quando Carolina chegou, no dia seguinte, carregava consigo apenas uma mala e muitos olhares perdidos. Abraçou Heloísa com força, como se aquela casa fosse seu último porto seguro. Heloísa retribuiu o abraço, sentindo o peso das expectativas e das responsabilidades. Os primeiros dias foram tranquilos. Carolina parecia grata e disposta a se reerguer. Ajudava um pouco na casa, brincava com Gabriel e até conversava sobre possíveis vagas de emprego. Heloísa sentia uma pontada de esperança. Talvez, desta vez, Carolina realmente encontrasse o caminho certo. No entanto, havia algo nas pequenas atitudes da irmã que começava a incomodá-la. Um prato deixado na pia, uma roupa esquecida no sofá, um pedido que soava mais como exigência. Detalhes que, embora insignificantes, plantavam uma semente de inquietação no coração de Heloísa. Quando a noite caiu, Heloísa deitou-se ao lado de Gabriel para ouvir mais um capítulo do livro de aventuras que ele tanto amava. Sua voz suave preenchia o quarto, mas sua mente vagava. O futuro parecia incerto, e a presença de Carolina, embora recente, já começava a alterar o equilíbrio delicado que ela havia construído. Enquanto Gabriel adormecia, Heloísa ficou ali, imóvel, ouvindo a respiração calma do filho e se perguntando se havia feito a escolha certa. Ela não sabia, mas aquela decisão seria o início de uma longa jornada emocional, onde cada gesto, cada palavra e cada silêncio carregariam o peso da gratidão, da culpa e do amor. Quando finalmente fechou os olhos, o sono não veio fácil. Do outro lado da parede, Carolina também estava acordada, e os pensamentos das duas, embora desconhecidos uma para a outra, já começavam a desenhar as primeiras linhas de uma história que mudaria para sempre suas vidas. Os primeiros dias da presença de Carolina na casa de Heloísa passaram como uma brisa leve,
quase imperceptível. A irmã mais nova mantinha-se reservada, passava boa parte do tempo no quarto e, quando saía, demonstrava uma fragilidade quase comovente. Heloísa, sempre atenta, fazia o possível para deixar Carolina confortável. Preparava refeições quentes, oferecia companhia e, quando percebia a tristeza nos olhos da irmã, levava-a para caminhar no pequeno jardim que circundava a casa. Gabriel, curioso e gentil, tentava se aproximar da tia, mostrando seus desenhos e contando histórias da escola, mas Carolina parecia envolta em uma névoa própria, apenas esboçando sorrisos distantes. No entanto, conforme os dias se transformaram em semanas, a atmosfera começou a mudar. A rotina da casa, antes bem estruturada, começou a se moldar aos caprichos de Carolina. Ela passou a acordar tarde, quase sempre após o horário do café da manhã. O som da televisão invadia a casa, um contraste gritante com a tranquilidade habitual. Heloísa tentava equilibrar as tarefas diárias com a presença da irmã, mas as pequenas atitudes de Carolina começaram a gerar ruídos na harmonia familiar. Pratos sujos acumulavam-se na pia, roupas espalhavam-se pela sala, e os pedidos de ajuda que Heloísa fazia eram constantemente ignorados. Em uma tarde cinzenta, após um longo dia de trabalho, Heloísa chegou em casa e encontrou Gabriel sozinho na cozinha, tentando preparar um lanche. O menino, sempre solícito, explicou que estava com fome e que Carolina estava no quarto, dizendo que precisava descansar. O cansaço de Heloísa rapidamente transformou-se em preocupação. Ela bateu levemente na porta do quarto da irmã e, ao não receber resposta, entrou devagar. Carolina estava deitada, o olhar fixo no teto, cercada por embalagens de salgadinhos e copos vazios. Ao ver Heloísa, ela apenas suspirou, como se a presença da irmã fosse mais um peso do que um alívio. A conversa que se seguiu foi tensa e cheia de silêncios. Heloísa perguntou se estava tudo bem, se Carolina precisava de algo, se havia tentado buscar emprego. As respostas vieram vagas, evasivas, sempre acompanhadas de uma expressão de desânimo. Carolina falou sobre a dificuldade de se reerguer, sobre o quanto se sentia perdida, e Heloísa, embora compreendesse a dor da irmã, começou a sentir um nó apertando seu peito. Era como se cada palavra de Carolina trouxesse, escondido, um pedido implícito para que tudo permanecesse como estava. Sem mudanças, sem responsabilidades, sem esforço. Naquela noite, durante o jantar, o ambiente estava carregado. Gabriel, que sempre tinha histórias para contar, permaneceu calado, os olhos grandes observando as duas mulheres. Carolina comia devagar, o garfo riscando o prato de porcelana, enquanto Heloísa tentava manter uma conversa amena. Ao mencionar a possibilidade de Carolina ajudar em pequenas tarefas da casa, apenas até encontrar um emprego, a resposta veio cortante. Eu já não faço o suficiente ficando fora do seu caminho? A pergunta, lançada no ar como uma pedra, fez o silêncio cair pesado sobre a mesa. Heloísa não respondeu, apenas abaixou os olhos e continuou a comer, mas a sensação de que algo estava profundamente errado já havia se instalado. Nas semanas seguintes, os pequenos incômodos tornaram-se padrões. Carolina não só deixava de ajudar como, aos poucos, parecia se apropriar da casa. Mudava canais da TV sem perguntar, usava as roupas de Heloísa sem pedir e, o que mais doía, começou a tratar Gabriel com uma frieza injustificável. O menino, sempre tão alegre, tornou-se mais introspectivo, refugiando-se em seu quarto ou na escola. Heloísa percebia as mudanças, mas o medo de confrontar a irmã a paralisava. Afinal, como negar ajuda a alguém da própria família? Em uma manhã de sábado, enquanto preparava o café, Heloísa ouviu a voz alta de Carolina vinda da sala. Aproximou-se devagar e viu a irmã discutindo com Gabriel. O menino segurava um controle remoto, os olhos marejados, enquanto Carolina o acusava de tomar conta da sala e não deixar os outros em paz. Heloísa interveio, sua voz firme, mas Carolina apenas revirou os olhos e saiu, deixando o ar impregnado de mágoa. Gabriel correu para o quarto, e Heloísa ficou ali, sozinha, sentindo que a casa, antes seu refúgio, tornava-se agora um campo minado. A tensão era palpável, e cada novo dia parecia apenas somar mais camadas de desconforto. Heloísa sabia que precisava agir, mas o medo de perder a irmã, de romper laços que julgava sagrados, impedia qualquer movimento. No entanto, no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava insistentemente: até quando ela conseguiria suportar? O próximo passo seria crucial.
e Heloísa sentia que o equilíbrio de sua vida dependia da resposta que ela teria coragem de dar. Os dias se alongavam em uma espécie de ciclo vicioso na casa de Heloísa. O que antes era apenas um incômodo silencioso transformou-se em uma rotina desgastante. Carolina, agora completamente acomodada, não fazia questão de disfarçar seu desinteresse em contribuir com o ambiente onde vivia. O pequeno quarto de hóspedes, que Heloísa preparara com tanto carinho, tornara-se um depósito de roupas espalhadas, embalagens vazias e objetos fora do lugar. Na sala, o controle da televisão parecia pertencer exclusivamente a Carolina, que passava horas absorta em programas de auditório, ignorando qualquer tentativa de conversa ou pedido de ajuda. Heloísa tentou, em várias ocasiões, abordar o assunto de forma suave. Na primeira tentativa, perguntou casualmente se Carolina havia olhado as vagas de emprego que ela havia impresso e deixado sobre a mesa. A resposta veio carregada de desdém. Eu não sou criança, Heloísa. Sei muito bem onde procurar emprego. Não preciso de você me dizendo o que fazer. O tom da irmã não só surpreendeu Heloísa, mas também a machucou. Ela recuou, preferindo engolir a mágoa a arriscar um confronto direto. A situação foi piorando. Gabriel, que sempre circulava livremente pela casa, agora parecia um visitante em seu próprio lar. Ele andava nas pontas dos pés, evitando fazer barulho, e passava boa parte do tempo no quarto. Heloísa notou que o menino já não convidava os amigos para brincar, como fazia antes. Certa noite, ao deitá-lo na cama, ela perguntou se algo o incomodava. Gabriel apenas balançou a cabeça, mas seus olhos, grandes e escuros, transbordavam um silêncio que a mãe não sabia como preencher. Na manhã seguinte, durante o café, Heloísa sugeriu que fizessem algo juntos no fim de semana, talvez um passeio no parque ou um piquenique. Gabriel pareceu animado, mas Carolina, sem sequer desviar os olhos da tela do celular, resmungou que não estava no clima para saídas. Além disso, um pouco de descanso não mata ninguém. Não sou obrigada a acompanhar vocês em tudo. Heloísa mordeu o lábio, tentando controlar a resposta afiada que lhe subiu à garganta. A cada dia, Carolina parecia testar seus limites, como se desafiasse Heloísa a finalmente perder a paciência. Os pequenos atritos culminaram em um episódio marcante. Gabriel estava na sala, desenhando em seu caderno, enquanto Heloísa preparava o jantar. Carolina chegou com pressa, jogou a bolsa sobre o sofá e exigiu o controle remoto. Gabriel, sem entender a urgência, disse que estava assistindo ao seu desenho animado. Carolina, então, puxou o controle de sua mão com força, derrubando o caderno no chão. Os desenhos espalharam-se, folhas coloridas flutuando pelo tapete. Você não faz nada direito, moleque. Ela disparou, a voz cheia de impaciência. Heloísa largou a colher na bancada e correu para a sala. Gabriel já estava de pé, os olhos marejados, recolhendo as folhas. O que está acontecendo aqui? Sua voz, normalmente doce, saiu em um tom que ela mesma não reconheceu. Carolina apenas deu de ombros. Ele é um mimado, só isso. Não posso nem chegar em casa sem ser incomodada. Heloísa sentiu o sangue subir ao rosto. Pela primeira vez, encarou a irmã diretamente. Aqui é a minha casa, Carolina. E você não vai falar assim com o meu filho. Carolina revirou os olhos, como se a repreensão não tivesse qualquer peso. Você exagera em tudo, Heloísa. Sempre se fazendo de santa, mas todo mundo sabe que você adora ser a boazinha. Aposto que adora contar por aí que está ajudando a pobre irmã perdida. O silêncio que se seguiu foi denso. Gabriel saiu da sala, recolhendo os desenhos amassados, e Heloísa ficou ali, imóvel, tentando absorver as palavras cruéis. Carolina, sem esperar resposta, foi para o quarto, batendo a porta com força. Heloísa afundou no sofá, sentindo o corpo pesar como chumbo. As palavras da irmã ecoavam em sua mente, e ela se perguntava onde havia errado. O medo de que Carolina estivesse certa a corroía. Será que ela era mesmo uma espécie de mártir silenciosa, alguém que usava a bondade como uma máscara? Naquela noite, enquanto o vento balançava as cortinas da sala, Heloísa decidiu que precisava encontrar uma maneira de recuperar o controle de sua própria casa. As rachaduras na relação com Carolina já não eram sutis, e a segurança emocional de Gabriel estava em jogo. No entanto,
Cada tentativa de conversa parecia alimentar ainda mais a hostilidade da irmã. O que antes era apenas uma faísca tornara-se um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Enquanto a casa mergulhava no silêncio noturno, Heloísa permanecia acordada. Sua mente traçava cenários e ensaiava diálogos, mas a coragem necessária para agir ainda parecia distante. Ela sabia que o próximo movimento precisaria ser cuidadoso, pois qualquer palavra mal colocada poderia transformar Carolina em uma inimiga declarada. E, no fundo, Heloísa ainda tinha esperança de resgatar a irmã da escuridão em que parecia mergulhar. No entanto, o tempo estava se esgotando, e Heloísa sentia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A tensão na casa de Heloísa era palpável, como se o ar tivesse ganho uma densidade desconfortável. Cada movimento era meticulosamente calculado para evitar o atrito, mas mesmo o silêncio parecia ter o poder de inflamar o ambiente. Gabriel já não saía do quarto sem antes ouvir, pela fresta da porta, se a tia estava na sala. Heloísa, por sua vez, sentia-se como uma visitante em sua própria casa, sempre pisando em ovos, sempre medindo palavras. No entanto, ela sabia que aquela situação não poderia perdurar. Era como se o chão estivesse repleto de pequenas brasas, e a cada passo, o risco de um incêndio aumentava. Naquela tarde chuvosa, enquanto o céu se fechava em nuvens pesadas, o inevitável aconteceu. Heloísa havia passado o dia inteiro no trabalho, tentando manter o foco nas aulas, mas sua mente sempre voltava para casa. Ao abrir a porta, foi recebida por uma cena que fez seu coração disparar. Gabriel estava parado no meio da sala, os olhos vermelhos de choro, enquanto Carolina gesticulava e gritava. Fragmentos das palavras dela chegavam aos ouvidos de Heloísa. Inútil, aproveitador, peso morto. Heloísa não se conteve. Sua voz soou alta e clara, um raio partindo o trovão do ambiente. O que está acontecendo aqui? Carolina virou-se bruscamente, o rosto retorcido em uma expressão de fúria que Heloísa nunca havia visto antes. Acontecendo? Finalmente, a dona da casa chega. Seu filho acha que manda aqui, Heloísa. E você, como sempre, não enxerga nada. Gabriel, encolhido perto da estante, parecia menor do que nunca. Suas mãos tremiam ao segurar um caderno, as folhas amassadas e riscadas como se tivessem sido arrancadas à força. Heloísa deu um passo à frente, protegendo o filho com o corpo. Você não vai falar assim com ele. E nem comigo. Carolina soltou uma risada amarga, um som que não combinava com a voz que Heloísa conhecia. Você acha que é o quê, Heloísa? Uma santa? Vive me jogando na cara que me ajuda, que me dá abrigo, mas todos sabemos que você só faz isso para parecer superior. Você e seu filho são apenas aproveitadores. As palavras caíram como facas, cada sílaba rasgando o ar. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Gabriel prendeu a respiração, e Heloísa sentiu como se o mundo tivesse parado. Mas, ao invés de recuar, ela encontrou forças onde antes havia apenas dúvidas. Aproveitadores. Eu abri minha casa para você, Carolina. Eu ofereci tudo o que podia, e o que recebo em troca? Ingratidão. Manipulação. Abuso. Chega. Isso acaba agora. Carolina recuou um passo, como se a firmeza de Heloísa tivesse um peso físico. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora mostravam uma mistura de medo e incredulidade. Mas Carolina não se deu por vencida. Então é isso? Vai me expulsar? Vai me deixar na rua? Que tipo de irmã faz isso? Heloísa respirou fundo. Sua voz, agora baixa e controlada, tinha o peso da verdade. O tipo de irmã que já fez tudo o que podia. O tipo de irmã que precisa proteger o próprio filho. Carolina, eu te dei todas as chances, mas você escolheu jogar tudo fora. Eu não posso mais permitir que você destrua o que eu levei tanto tempo para reconstruir. Gabriel soltou o ar que prendia, um pequeno soluço escapando. Heloísa o abraçou, sentindo o corpo frágil do filho contra o seu. Carolina permaneceu parada, como uma sombra deslocada. Você vai se arrepender disso, Heloísa, murmurou ela, mas não havia mais veneno em sua voz, apenas o eco de uma derrota. Ela se virou lentamente, caminhando até o quarto e fechando a porta atrás de si. Naquela noite, Heloísa preparou Gabriel para dormir. Contou-lhe uma história, não de livros, mas da vida real,
sobre o poder de dizer não, sobre como o amor verdadeiro às vezes exigia afastar-se de quem amamos. Gabriel, com sua maturidade silenciosa, pareceu entender. Ele adormeceu segurando a mão da mãe, como se aquele contato fosse o único ponto fixo em um mundo instável. Heloísa não dormiu. Ficou sentada na poltrona da sala, ouvindo o som abafado da chuva contra as janelas. Do quarto de Carolina, não veio nenhum som. Ela sabia que o dia seguinte traria decisões difíceis, mas pela primeira vez, sentia-se preparada. O peso que carregava nos ombros parecia ter se redistribuído. Não era mais um fardo solitário. Agora, era uma responsabilidade clara, uma missão de proteger seu lar e seu filho. O sol ainda não havia nascido quando Heloísa ouviu a porta do quarto se abrir. Carolina surgiu no corredor, carregando a mala com a qual havia chegado. Ela não disse nada. Apenas olhou para Heloísa, uma última troca de olhares que parecia encerrar um ciclo. E então, sem despedidas, Carolina se foi. A porta da frente fechou-se suavemente, e o silêncio que ficou para trás era diferente. Não era mais opressivo. Era, enfim, libertador. Heloísa sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas não era tristeza. Era alívio. Ela sabia que aquele era apenas o começo de um novo capítulo. E, desta vez, ela escreveria cada linha com a convicção de quem, finalmente, havia encontrado a própria voz. A manhã seguinte chegou com um céu limpo e um silêncio incomum. Heloísa, que adormeceu apenas ao ouvir o som da porta se fechando atrás de Carolina, acordou sentindo a leveza do vazio. A casa parecia respirar novamente. Pela primeira vez em meses, não havia passos arrastados pelo corredor, a televisão não estava ligada em um volume incômodo e o ar parecia ter se livrado daquela tensão quase palpável. Ela levantou-se devagar, os músculos ainda tensos pela noite mal dormida, e foi até o quarto de Gabriel. O menino ainda dormia, o rosto sereno envolto no travesseiro, e Heloísa sentiu uma onda de ternura misturada com culpa. Ela sabia o quanto o filho havia sofrido silenciosamente, e prometeu a si mesma que aquilo jamais se repetiria. Enquanto preparava o café da manhã, Heloísa se permitiu pensar em tudo o que havia acontecido. A imagem de Carolina saindo com a mala na mão era um misto de dor e alívio. Ela amava a irmã, disso não havia dúvida, mas o amor não podia mais ser uma desculpa para permitir abusos. A decisão de afastar Carolina havia sido necessária, mas o preço emocional era alto. Heloísa sabia que a relação das duas jamais seria a mesma, e o medo de ter perdido a irmã para sempre lhe mordia o coração. No entanto, entre essa angústia e a segurança de seu filho, ela escolheria Gabriel 1000 vezes. Quando Gabriel acordou, encontrou a mesa do café posta com capricho. Torradas quentinhas, suco de laranja fresco e o cheiro de bolo de chocolate enchiam a cozinha. O menino olhou ao redor, como se estivesse testando o ambiente, e ao perceber que a tia realmente não estava mais ali, aproximou-se da mãe. A tia Carolina foi embora. Heloísa assentiu, puxando-o para o colo. Gabriel não perguntou mais nada, apenas se aninhou, aceitando aquele abraço como a resposta definitiva. Os dias seguintes foram de reconstrução. Heloísa limpou o quarto onde Carolina ficará, guardando os poucos objetos que ela deixará para trás. Cada canto da casa parecia exigir um pouco de atenção, como se precisasse ser purificado da negatividade acumulada. Ela e Gabriel retomaram as pequenas tradições esquecidas, as noites de filmes, as caminhadas no jardim e até mesmo os piqueniques improvisados na sala. A vida voltava ao normal, mas Heloísa sabia que ainda havia uma sombra pairando. A ausência de Carolina não era apenas física, havia um vazio emocional que precisaria ser enfrentado. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto dobrava roupas na lavanderia, o telefone tocou. O número não era salvo na agenda, mas Heloísa reconheceu a cidade de origem. Era onde Carolina costumava morar antes de se mudar para sua casa. Seu coração disparou, e as mãos ficaram trêmulas ao atender. A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Carolina. Ela não pediu desculpas, não chorou, mas havia um cansaço nas palavras dela que Heloísa conhecia bem. Carolina disse que estava ficando na casa de uma amiga, que havia conseguido um bico em uma loja e que estava se virando. Não pediu para voltar, e isso, de certa forma, trouxe a Heloísa uma mistura de alívio e tristeza. Heloísa escolheu as palavras com cuidado. Disse que estava feliz pela irmã, que esperava que ela continuasse se reerguendo e que, quando Carolina se sentisse pronta,
poderiam conversar. Mas, pela primeira vez, não ofereceu sua casa, não estendeu um convite sem limites. Elas precisavam desse espaço, desse afastamento, para que pudessem reconstruir não apenas suas próprias vidas, mas também a relação entre elas. Carolina ouviu em silêncio e, antes de desligar, apenas murmurou um obrigada quase inaudível. Quando a ligação terminou, Heloísa sentiu uma paz estranha, como se finalmente tivesse encontrado o equilíbrio entre ajudar e se proteger. Ela sabia que o caminho de Carolina seria difícil, mas também sabia que cada um precisava trilhar sua própria jornada. Ao guardar o telefone, Heloísa foi até a sala, onde Gabriel estava montando um quebra-cabeça. Sentou-se ao lado dele e, juntos, começaram a encaixar as peças, construindo uma imagem clara e colorida, peça por peça, exatamente como faziam agora com suas próprias vidas. O mundo continuava girando, e Heloísa, ao lado do filho, estava finalmente no centro de sua própria história. E, mesmo que ainda houvesse uma estrada longa pela frente, ela sabia que havia feito certo. Mas, no fundo, uma pergunta persistia: e se Carolina não conseguisse? E se a irmã voltasse a bater à sua porta? Heloísa precisava estar pronta, mas desta vez, suas respostas seriam diferentes. Ela sabia que o verdadeiro desafio não era apenas proteger sua casa, mas também manter seu coração seguro. E, pela primeira vez, estava disposta a fazer o que fosse necessário para alcançar essa paz. O sol da manhã penetrava suavemente pelas janelas da casa, trazendo consigo uma sensação de renascimento. Heloísa acordou antes do despertador, o que se tornava cada vez mais comum. Agora, o silêncio da casa não era mais sinônimo de tensão. Pelo contrário, cada canto do lar parecia ter voltado à harmonia de antes, quando ela e Gabriel compartilhavam pequenos rituais cotidianos sem o peso da presença de Carolina. Ela se levantou devagar, aproveitando a sensação rara de calma. Na cozinha, preparou o café da manhã com a mesma delicadeza de sempre. Gabriel desceu as escadas ainda sonolento, mas seu rosto trazia a serenidade que Heloísa tanto desejava ver. Os dois trocaram sorrisos cúmplices, e Heloísa sentiu o coração aquecido ao vê-lo devorar as torradas e brincar com o suco de laranja. Era um retorno à normalidade, mas uma normalidade mais consciente, mais forte. Ela sabia que aquele recomeço não era apenas uma volta ao que era antes, mas a construção de algo novo e mais sólido. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma rotina gostosa. Heloísa retomou seus hobbies esquecidos. Voltou a pintar aquarelas no pequeno ateliê improvisado na varanda, incentivando Gabriel a se juntar a ela nas tardes de sol. Eles montaram um jardim de ervas na janela da cozinha, e o menino se dedicou a regar e cuidar das plantinhas como se fossem grandes projetos de vida. A cada nova folhinha verde que brotava, Heloísa via o reflexo do próprio crescimento emocional. Na escola, Heloísa parecia irradiar uma energia nova. Seus alunos notaram a mudança, e ela se dedicou ainda mais ao trabalho, transformando suas aulas em momentos de criatividade e aprendizado mútuo. Com Gabriel, as conversas se tornaram mais frequentes e profundas. Mãe e filho estabeleceram uma conexão ainda mais forte, trocando histórias, medos e sonhos. Ela explicava, de maneira delicada, o que haviam vivido, reforçando sempre a importância de estabelecer limites e respeitar a própria paz. Quanto a Carolina, o contato permaneceu esporádico. Elas trocaram algumas mensagens de texto, pequenas atualizações sobre o cotidiano. Carolina havia conseguido um emprego fixo como atendente em uma loja de roupas e estava dividindo um apartamento modesto com uma colega. Não era uma vida luxuosa, mas pela primeira vez, Carolina parecia estar construindo algo por si mesma. Heloísa reconhecia o tom mais amadurecido nas palavras da irmã, que, embora não tivesse pedido desculpas de forma direta, demonstrava esforço em reestruturar a própria vida. Em uma tarde chuvosa, meses após a partida de Carolina, o telefone tocou novamente. Era ela. A voz do outro lado estava firme, mas carregava uma hesitação que Heloísa entendeu imediatamente. Carolina pediu para se encontrarem. Não na casa de Heloísa, mas em um café no centro da cidade. O pedido, simples, trouxe à tona todos os medos e esperanças que Heloísa guardava. Ela aceitou. Quando chegou ao café, Carolina já estava lá, sentada perto da janela. A chuva caía fina do lado de fora, e as gotas deslizavam pelo vidro, criando desenhos efêmeros. Carolina parecia diferente. Havia uma leveza em seu semblante,
mesmo que as olheiras ainda marcassem seu rosto. Elas se abraçaram, um gesto sincero, sem o peso das antigas expectativas. A conversa que se seguiu foi honesta. Carolina falou sobre os desafios, sobre o emprego, sobre a dificuldade de adaptar-se a uma rotina sem depender de ninguém. Ela não se vitimizou, e Heloísa percebeu que a irmã, finalmente, estava tomando responsabilidade por suas próprias escolhas. Quando Carolina disse: "Eu entendo agora o que você fez. Na época, te odiei por isso, mas hoje sou grata", Heloísa sentiu as lágrimas virem sem controle. Era o reconhecimento que ela jamais esperou receber, mas que seu coração tanto precisava ouvir. Elas conversaram por horas. Não traçaram planos grandiosos de reconciliação total, mas estabeleceram uma nova base para o relacionamento. Decidiram ir com calma, encontrar-se eventualmente, reconstruir a confiança de maneira gradual. Quando se despediram, Heloísa sentiu que algo verdadeiramente havia mudado. Não apenas na irmã, mas também nela mesma. De volta a casa, Gabriel a recebeu com um abraço. Ela contou, com as palavras certas, o que havia acontecido. O menino, sempre tão perspicaz, perguntou se a tia voltaria a morar com eles. Heloísa balançou a cabeça, mas seu sorriso mostrava que tudo estava bem. "Acho que, desta vez, ela encontrou o próprio caminho", respondeu. A vida seguiu seu curso. Heloísa e Gabriel continuaram a pintar, a cultivar o jardim e a aproveitar os momentos simples. Carolina, aos poucos, tornou-se uma presença positiva em suas vidas, participando de algumas reuniões familiares, mas sempre mantendo respeito pelos limites estabelecidos. As feridas cicatrizaram, e cada personagem encontrou seu lugar no mundo, agora mais fortes e mais sábios. No final, o que restou foi a certeza de que amar não significa permitir tudo, que ajudar é diferente de se anular, e que, às vezes, o maior ato de amor que se pode oferecer é dar espaço para que o outro aprenda a caminhar com as próprias pernas. Heloísa, ao lado de Gabriel, sabia que havia cumprido sua missão, não apenas como mãe ou irmã, mas, sobretudo, como uma mulher que, finalmente, aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Coloque nos comentários abaixo sua opinião, e se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos.